Pedro já deu a dica, quase faz spoiler, a gente vai mudar de assunto agora e vai falar sobre exatamente a entrada em vigor dessa tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras. Começa a valer hoje. Tudo que já saiu do Brasil e já está indo para os Estados Unidos tem até o dia 29 de isenção. A partir do dia 29 começa a valer. Então, aquilo que está sendo produzido já, que ainda está no Brasil, taxa 25% daquela lista grande. Respondendo a esse tarifaço, o governo anunciou hoje mais um pacote de ajuda aos empresários, aos setores que vão ser prejudicados por essa tarifa. Danilo Moliterno acompanhou tudo de Brasília e traz as informações. Danilo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís, e a todos que nos acompanham aqui no Hora H. Evento importante que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Um ato que, como você já bem menciona na sua chamada, Thaís, a gente pode dividir entre ato político e ato econômico. Vou começar por esse segundo, esse anúncio de medidas de socorro às empresas atingidas pelo tarifaço. A gente tem um pacote de ajuda que é anunciado no dia de hoje. O principal item, crédito, linhas de financiamentos que vão até o valor de 18,5 bilhões de reais. 13,5 bilhões de reais dinheiro do Tesouro, não necessariamente dinheiro novo, boa parte é remanejado dos planos anteriores de socorro às empresas, e 5 bilhões de reais em dinheiro do BNDES, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, de maneira a dar para essas empresas dinheiro com juro mais baixo. Dinheiro com juro mais baixo, tanto voltado a capital de giro, aquele dinheiro que as empresas precisam para manter as suas atividades acontecendo, essas empresas que não vão mais vender para os Estados Unidos, mas também para investir, para procurar novos mercados, para adaptar suas mercadorias ao gosto de novos consumidores. Essa é a principal medida que a gente tem, que foi anunciada e concretizada por meio da edição de uma medida provisória, mas a gente teve também, por aqui, sancionado um projeto de conversão que aumentou o leque das empresas que podem ter acesso a esses recursos. Então, além das empresas impactadas pelo tarifaço, também podem ter acesso a esses recursos agora empresas do agronegócio, da agricultura, da pecuária, também relacionadas à mineração, em toda a cadeia da mineração, mas especialmente aquelas empresas que estão voltadas à transformação de minerais críticos. Então, o governo também aproveita esse momento para fazer esse aceno a essa cadeia que a gente sabe é cada vez mais importante do ponto de vista econômico, mas também político. E aproveita esse gancho para a gente falar também desse aspecto político que a gente tem desse evento acontecendo no dia de hoje. A gente precisava ter na avaliação do Palácio do Planalto um evento desse caráter no dia em que passa a valer o tarifaço. O governo aprendeu, Thaís, a gente vai relembrar com a experiência do primeiro tarifaço, em que demorou para apresentar um pacote de socorro às empresas, foi criticado por isso e também, por conta dessa experiência, decidiu no dia em que o tarifaço começa a apresentar esse seu pacote de socorro. Então, ao longo de todo o dia, a gente teve a ala política do governo e o PT se aproveitando, ou ao menos tentando se aproveitar desse dia, para reforçar a narrativa pró-soberania, também visando colher os frutos eleitorais. A gente teve o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, lançando uma nova campanha, O Brasil Não Se Entrega, e acionando aquele porta-vozes, que é uma plataforma de unificação do discurso da militância petista, para tentar nas redes sociais reforçar esse discurso e, repito, colher os frutos políticos desse tarifaço que é aplicado no dia de hoje. E é claro que, para completar essa resposta, era necessária uma fala do presidente Lula. Então, a gente teve aqui no Palácio do Planalto o presidente participando deste momento, dessa cerimônia, e fazendo primeiro um discurso voltado à economia, em que ele indica que não é hora de chorar, que é o momento de buscar novos mercados e esse crédito vai servir para isso, mas também fazendo uma fala mais política, em que ele indica que esse tarifaço seria um momento para unir a sociedade brasileira e que há males que vêm para o bem, essas as palavras do presidente Lula. E aí, Thaís, se me permite, um último detalhe que destaco do dia de hoje, que é bastante importante, a gente teve uma coletiva técnica que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, após o anúncio das medidas. E o que a gente tem explicado pelos técnicos do governo é de que, primeiro, as empresas que forem afetadas pelo tarifaço da sexta-feira relacionada a trabalho forçado também vão ter acesso a esse pacote, e segundo, que o governo não espera exceções nesse tarifaço que deve acontecer na próxima sexta-feira. Mas vamos lá, mencionei que o presidente Lula fez uma fala aqui também política. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse? Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise,
seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Ninguém, mesmo a decisão abrupta do governo americano de achar que, fazendo a taxação que ele fez, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, que o mundo ia ruir, o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão aprendendo a se mexer. As pessoas estão aprendendo a conversar com outras pessoas que pareciam que eles não sabiam conversar. As pessoas estão aprendendo a falar um outro idioma. As pessoas estão aprendendo que existem outras moedas, outros mercados, outras pessoas com vontade de comprar e outras pessoas com vontade de vender. E assim, o resultado apresentado pelo Alckmin sobre exportação e apresentado pelo ministro Márcio Rosa demonstra claramente que a gente tem condições de sair mais fortalecido dessa crise, porque a gente saiu da mesmice. Juliana, a males que vem para o bem tem uma versão irônica, que é a malas que vem para o trem. E esse trem, seja hippie, que você adora um trocadilho, né, Pedro Venceslau? Esse trem já está lotado de mala eleitoral. E quem está no comando da cabine do uso do tarifaço na campanha eleitoral é exatamente o presidente Lula. Exatamente. A males que vem para o bem, a gente entendeu, ele explicou ali, é uma crise, o Brasil pode sair fortalecido, né? Tem aí uma questão envolvida nesse sentido de se fortalecer a partir de uma crise acontecendo. Mas se a gente pensar que é uma frase que também pode ser usada para a política e para a campanha eleitoral, ela também cabe. Por quê? É justamente nesse período de tarifaço, isso aconteceu no ano passado, nesse ano não está sendo diferente, que o governo consegue um caminho de discurso que é eleitoral e positivo para o presidente Lula, no sentido de que há um entendimento da população de que tarifa é ruim, de quem articulou de alguma forma isso também pode ser colocado no campo negativo e de que há espaço para que o governo consiga colher frutos eleitorais. O que a gente está dizendo? Que se o governo precisava de um mote para iniciar essa campanha, que daqui a pouquinho começa oficialmente, tem já um caminho traçado. Tinha ficado lá no ano passado, foi retomado nesse ano, que é o mote da soberania. Então, hoje, o que a gente viu? O PT já fez uma campanha, colocou nas redes, estava só esperando o dia do início das tarifas. Ainda que as negociações estivessem acontecendo, tem uma série de críticas a como essas negociações foram tocadas pelo governo com os Estados Unidos, mas a campanha, o discurso eleitoral já está na rede, né? E por que eles escolhem esse discurso eleitoral? Porque entenderam no ano passado, com toda a questão envolvendo Eduardo Bolsonaro, fora do Brasil, para além das tarifas, as sanções contra autoridades brasileiras, que o governo conseguiu recuperar a popularidade com esse discurso da soberania, de proteção ao Brasil. Um discurso até que é contrário ao entendimento ali do governo de Donald Trump, né? É um discurso que engloba esse embate entre Brasil e Estados Unidos. Então, isso foi retomado como um primeiro ato, vamos dizer assim. A gente não está na campanha oficial, ainda é uma pré-campanha, mas é um primeiro ato, uma primeira bandeira levantada da soberania. Muitas outras vão nortear essa campanha petista, toda essa articulação e esse planejamento está sendo feito. A gente já contou aqui ontem, por exemplo, que tem um entendimento de que é preciso enaltecer a idade, a experiência do presidente Lula, por exemplo, no dia da convenção, de que vai ser o último mandato, se ele efetivamente ganhar essa nova eleição, será o último mandato de Lula, mas esse mote da soberania já é um discurso garantido, porque já trouxe efeitos eleitorais positivos no ano passado. Então, daqui para frente, agora, com a aplicação das tarifas, ele vai continuar sendo tocado pelo governo, pensando em campanha eleitoral que está prestes a começar oficialmente. E o trem segue. E o trem segue. Ô Pedro, assim, que isso não pode comemorar porque pega mal, né? Não vai ficar legal comemorar o tarifaço. Mas é quase isso. É quase isso. Comemorar o tarifaço como esse presente, né? Esse presente de grego, esdrúxulo,
mas virou um presente, tanto assim que a gente já trouxe aqui a posição dos empresários, que claro que estão indo conversar com o governo, está no papel deles fazer isso, e tem uma tentativa de reaproximação, porque essa articulação precisa acontecer, mas eles se dizem reféns da eleição. Pelo menos o Plano Brasil Soberano já saiu, mas qualquer avanço ou qualquer mudança desse cenário só vai ser discutida depois da eleição. Tem um outro efeito, que é a tarifa acaba aproximando o presidente Lula de setores que historicamente resistem a ele, os setores do agronegócio, o sucro energético, por exemplo. Então, ele acabou criando uma sinergia que não existia antes, acabou aproximando o presidente Lula de empresários que acabam falando a mesma língua do presidente da República. E no caso da campanha do Flávio Bolsonaro, a gente vê um grande silêncio, né, nesse momento agora das tarifas de 25%. Houve um imenso esforço do Flávio Bolsonaro e da campanha dele para tentar reverter, blindá-lo, para tentar criar algum tipo de vacina, enviando carta para os Estados Unidos, acionando o Marco Rubio. Enfim, o Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos, mas aparentemente nada disso funcionou até o momento, pelo menos, porque há uma identificação das tarifas com o bolsonarismo decorrente da atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Existe muito material, muitos vídeos, muitas falas públicas de Eduardo Bolsonaro que acabam corroendo qualquer tentativa do irmão dele de se afastar ou de se distanciar do caso das tarifas. E a tarifa foi aplicada, como eu disse antes, às vésperas das convenções partidárias. É um assunto que vai dominar o noticiário no momento em que as articulações políticas estão acontecendo. Então, eu sinto que há uma tentativa de criar novas ferramentas retóricas para tentar tratar desse assunto, porque não dá para fugir dele. Por mais que o Flávio Bolsonaro tente virar essa página, tente criar novos fatos, acredito até que essa fala para os embaixadores foi uma tentativa um pouco de mudar de assunto. Às vezes você cria uma crise para sair de outra, né? Que é uma coisa que é comum no marketing político. Só que a crise acabou tomando uma proporção que ele talvez não imaginava. Mas até para isso precisa ter estratégia. Até para isso precisa ter estratégia. E aí, essa carta que o Marco Rubio enviou, por exemplo, ela acaba passando uma imagem de que eles estão jogando junto. E essa que é a leitura que acaba ficando para quem está acompanhando o noticiário de forma meio lateral, para quem não, né, que aparentemente é uma ação coordenada dos Estados Unidos com o bolsonarismo. E isso dá ao PT e ao presidente Lula munição. O PT agora está numa campanha coordenada com o governo federal, usando a mesma narrativa, uma complementa a outra, isso é uma benesse para quem tem a máquina. E aí a gente vai ver que provavelmente esse vai ser um tema recorrente na campanha, não adianta tentar fugir disso, né?